Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte Natal, RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa, você já ficou aí com um olhar perdido? Como alguém que olha e não consegue ver, né? Está olhando perplexo? Já ficou assim? Como alguém que olha para o nada ou olha para o caos, aqueles olhos fitos, sem esperança? Já se encontrou assim? É comum você ver pessoas, né, numa mesma situação, mas com um olhar diferente. Já viu aquela ilustração dos dois presos, né? Os dois estão numa noite escura dentro de uma cela. Mas um olha para o chão, empoeirado. O outro, por uma pequena abertura na parede, consegue olhar para o céu e ver e perceber as estrelas. Aí você pode dizer, irmã Marli, isso é só uma ilustração. Verdade. Mas é uma ilustração que mostra como nós, né, nos portamos diante da vida, das intempéries. Lembra do relato de Paulo e Silas quando eles estão presos? Haviam outros presos. Era a mesma cela. Eram as mesmas cadeias. Mas eles louvavam ao Senhor. Então, deixa-me dizer uma coisa. Mude o seu olhar. Lembre-se, né, como diz a canção, que nem tudo está perdido, amigo. Jesus sempre quer ajudar. Mas é necessário mudança de atitude, mudança de posição. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nesta noite. Acompanha comigo, eu vou estar fazendo a leitura de Miqueias, capítulo 7, né? Livro do profeta Miqueias, né, no Antigo Testamento, capítulo 7, que nos diz assim: Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as uvas, as frutas de verão, como rabiscos da vidima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu desta terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creias no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca aquele que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Até que julgue a minha causa e execute o meu direito, ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. A minha inimigo verá isso, e ela se cobrirá de vergonha. A ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão,
Agora será pisada aos pés como a lama das ruas. No dia da reedificação dos teus muros, nesse dia, serão os teus limites removidos para mais longe. Nesse dia, virão a ti, desde a Síria até as cidades do Egito, e do Egito até o rio Eufrates, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Todavia, a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança, que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se Bazã e Gileade, como nos dias de outrora. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lembrarão o pó como serpentes, como os répteis da terra tremerão. Sairão dos seus esconderijos e tremerão. Virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa essa iniquidade e te esquece das transgressões do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, os quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Eu li todo o capítulo 7, o verso 7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. A gente está aí no finalzinho do livro do profeta Miqueias, né? Miqueias, ele nasceu em Moraste, né? Uma vila no interior do reino de Judá, a oeste ali de Hebron. Ele era um homem do campo, né? Ele era um homem do campo, e aí a gente vai ver semelhanças, né, com o profeta Amós, né, que vai aí, né, ele olha para as grandes cidades, né, com aquele tipo aí de aversão. A linguagem que ele usa, né, é uma linguagem aí direta. As comparações que ele faz aí são aquelas comparações breves, né, ele faz aí um jogo de palavras. Ele exerceu o seu ministério entre os reinados de Jotão, Acais, Ezequias e Manassés, antes aí da tomada da Síria. É contemporâneo de Oséias e Isaías, né? E como um homem do interior, né, como um homem aí do campo, ele olha para a capital do seu país e ele vê que ali é um centro de iniquidade, né? Você vai olhar, isso aí está permeado por todo o seu livro. Ele vai dizer ali, ó, qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Então, ele olha aí para a capital, né, do país, e ele vê que lá há uma sorte, né, de erros, de pecados, né, que leva toda a nação à degradação. Pode ser, lá no capítulo 2, você vê aí que ele fala aí de pessoas gananciosas, né, que cobiçam a terra, né, não se sabe, né, se ele sofreu isso, né, as suas terras sendo tomadas, né, se isso aí foi uma experiência pela qual ele passa, ou que ele contempla, né, ou que ele vê acontecer. O nome Miqueias significa aí quem é como Jeová. Quem é como Jeová? E ele começa aí, você vai ver que ele começa aí esse capítulo 7, né? Ele vai olhar para o capítulo 7 e ele vai dizer, ai de mim. Você percebe que aquilo que ele está ali, né, aquele oráculo que ele vai proferir, ele sabe que é um oráculo de julgamento. Né? Ele sabe que aquilo que ele está proferindo é algo de julgamento. E aí
ele vai se doer disso, né? Ele vai se condoer disso. Deus entrega isso por intermédio dele. Ele olha e vê a nação como uma nação que não foi próspera na colheita. Não há uvas para comer, não há colheita. O que há são coisas indesejáveis, coisas tristes de você ver. Uma boa colheita representaria a bênção de Deus sobre aquela nação. Mas a nação, ela está destituída dos seus padrões. Ele vai dizer, olha, pereceu o benigno da terra. Não há benigno, não há pessoas piedosas. A sociedade, ela estava se esfacelando. Você vai perceber que ele vai falar aí de homens, né, que isso querem sangue. Homens aí que estão prontos a receber propinas. Ele vai falar dos príncipes, né, da nação, ele vai falar dos juízes. O grande fala mal dos maus desejos da sua alma. E toda essa corja, todas essas pessoas se juntam com as suas tramas. Os inimigos do homem estão dentro da sua própria casa. Uma sociedade decaída. Uma sociedade aí que falhou. Todos estão saindo uns para destruir os outros. Uma nação de valores corrompidos, apodrecidos. Olhando para isso, como escapar? Que solução? Como é que essa visão, né? Como é que essa visão da sociedade, como é que essa sociedade pode mudar? Pessoas, né, com as mãos prontas para fazer o mal e fazer o mal com prazer. Os líderes da nação eram os primeiros, né, a encabeçar aí a lista daqueles, né, que estavam andando por caminhos errados. Ele está dizendo, olha, você não pode confiar em ninguém. Em ninguém. Não confie no amigo, não confie no companheiro. Ai, que cenário triste, né? Que cenário horrível de se ver. Mas o profeta, ele olha para esse cenário e vai dizer, eu, porém, olharei para o Senhor. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. A nação está assim. As pessoas estão assim. Ele vai fazer aqui um jogo com o verso 4. Né? O verso 4 fala aí acerca das sentinelas. Era necessário que as sentinelas estivessem ali para olhar o inimigo e para avisar acerca do inimigo. Miqueias está dizendo que ele é um vigia, que ele é uma sentinela, mas que está esperando o quê? Ele está esperando o advento do Senhor. Ele está esperando que o Senhor veja e haja.
E não é só uma esperança vã. É a fala de alguém que espera e sabe que verá acontecer. O meu Deus me verá. Ele vai vir e vai libertar. E o que o Senhor vai mostrar a ele? O que o Senhor está mostrando aí a Miqueias? Apesar de tudo isso, né, desse cenário caótico, os inimigos, as nações em volta não deveriam se alegrar. Por quê? Porque a nação do Senhor iria se arrepender. Você vai perceber que ele vai falar aí da nação de Israel depois do arrependimento, né? A partir do verso 8 você vai perceber isso. A Síria aqui é advertida, olha, não se anime, não se alegre, porque o Senhor virá e vai trazer luz àqueles que estão em trevas. Você vai ver que há uma confissão de pecado, vai dizer, olha, pequei. Verso 9, porque pequei contra ele. Eu estou sofrendo a ira. E a nação aqui vai desejar que isso aconteça. Eles vão estar aí se dispondo a sofrer a ira, o castigo, porque eles reconhecem que pecaram contra o Senhor. E aí é o verdadeiro arrependimento, né? Aquele que sabe que se arrependeu e que o Senhor vai decidir aí esta questão. O Senhor vai olhar e vai trazer ao pecador aquilo que ele precisa passar. Mas crê também que com um coração sincero que está arrependido, o Senhor vai trazer luz. O Senhor vai trazer luz. Vai trazer luz ao povo. Apesar da indignação, ele reconhece que essa indignação do Senhor era por causa dos pecados. Mas espera no Senhor, que vai julgar, vai executar e vai tirar a nação das trevas, trazendo-a para a luz. Ai, nesse dia os muros serão reedificados e as nações que se alegraram elas verão e se cobrirão de vergonha. Quando há arrependimento, quando há reconhecimento do erro, da falha, quando não há aquele desejo, né, de passar a mão, de encobrir o pecado, eu fiz assim, mas fulano também faz. Eu fiz assim, mas olha, fulano fez pior do que eu. O juízo de Deus virá. E esse juízo virá antes das bênçãos que o povo certamente vai receber. Miqueias faz uma oração, você vai ver aí no verso 14, que ele vai fazer uma oração, ele vai dizer, olha, Senhor, apacenta o teu povo. Ele olha para a sua nação como ovelhas do Senhor e pede, olha, Senhor, apacenta o teu rebanho, apacenta o teu povo. É aquele desejo de que o relacionamento quebrado seja restaurado. Como no passado. Que haja agora, Senhor, restauração.
quando ele faz isso, quando ele pede isso, quando ele faz essa oração, ele vai dizer: olha, Senhor, porque as nações verão o teu poder. Sabe aquilo que aconteceu quando o povo saiu do Egito? Que as nações, viram o poder de Deus. Tanto que 40 anos depois eles ainda lembravam do que Deus havia feito. A mão forte do Senhor que retira o povo do Egito. Senhor, olha, visita o teu povo e faz isso mais uma vez. As nações que se levantaram, que zombaram de Israel, elas veriam. E seria um dia de angústia para essas nações. Ele vai dizer isso aí nos versos seguintes. Mas a partir do verso 18, você vai ver, 18 ao 20, você vai ver aqui que é um hino de louvor. Você vai ver aqui que ele vai dizer, que ele vai louvar ao Senhor, reconhecendo algumas coisas. Ele vai falar aí do triunfo. Olha, quem, ó Deus, é semelhante a ti? Ele faz aqui um trocadilho com o próprio nome dele. É um louvor cheio de gratidão. Ele consegue reconhecer quem é esse Deus sem igual, inigualável. E quem é esse Deus? Esse é um Deus que perdoa a iniquidade. Deixa-me dizer para você, ouça, ele vai louvar a Deus, porque ele sabe que o castigo de Deus viria para a sua nação, porque a nação errou, porque a nação pecou. Mas que quando a nação se arrependesse, a nação daria de cara, daria de frente com um Deus perdoador. A iniquidade. Alguém que olha para a iniquidade, para a transgressão. Alguém que perdoa a iniquidade, que se esquece da transgressão. Deixa eu dizer aqui para você, eu falei isso aqui no início, mas eu quero repetir a você. Ele não está falando de um Deus que passa a mão na cabeça do pecador, não. Ele está falando de um Deus que perdoa a iniquidade. Quando o pecador reconhece, quando o pecador se arrepende do pecado, ele perdoa e esquece. É um Deus que perdoa. Ele diz, olha, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele tem prazer na misericórdia, ele tem compaixão. Ele pega aí os pecados e lança na profundeza, nas profundezas do mar. E não fica ali com uma vara, pescando, trazendo de volta. Não. Ele lança o pecado confessado. Ele lança o pecado daquele pecador arrependido nas profundezas do mar. Ele vai louvar a Deus porque esse é um Deus perdoador. Ele vai louvar porque é um Deus redentor. É um Deus compassivo. É um Deus cheio de compaixão. E ele vai louvar a Deus pela sua fidelidade.
sabe, a aliança, Ele vai cumprir a sua promessa. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele vai dizer: mostrarás a fidelidade, mostrarás a Jacó a fidelidade, a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Ele vai cumprir aquilo que prometeu, aquilo que Ele jurou a Jacó, a Abraão. Quem mais poderia ser como esse Deus? Quem mais poderia ser como esse Deus? Ele vai encerrar o seu livro, né, com isso. E o louvor que ele faz a Deus, né, no final do seu livro, é porque ele tinha fé no seu Deus. Ele era alguém que cria. Então, para além das circunstâncias, para além daquilo que ele estava vendo, ele cria no Senhor, na sua palavra e no seu poder. Posso perguntar uma coisa? Nós estamos encerrando, né, a mensagem. Mas deixa eu me perguntar isso a você. Para onde você tem olhado? Se você olhar para a sociedade que ele retrata, não é uma sociedade muito diferente da nossa, não. Você tem visto aí líderes encabeçando os erros. Você tem visto aí famílias se destruindo. Você tem visto amigos, não é? Apunhalando. Você tem visto o mal imperando, a fome, a dor, a desespero. Mas nós não podemos olhar para essas coisas com descrença. Nós precisamos apontar, nós precisamos falar, nós precisamos pregar. Nós precisamos apresentar a mensagem de Deus para que o que está no erro tenha a oportunidade de olhar para os seus erros e arrepender-se. Mas se você olha e acha que não tem mais jeito, e se você se cala? O profeta disse: ai de mim, mas anunciou. Mas pregou, mas apresentou o oráculo de Deus. Nós precisamos fazer isso. Precisamos fazer isso olhando para Jesus, sabendo que a situação, por mais difícil, por mais devastadora que esteja, há solução em Cristo Jesus, nosso Senhor. Precisamos olhar para Ele como o autor de Hebreus diz, lá em Hebreus capítulo 12, verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra de Deus. Nós precisamos olhar para Jesus e suportar o dia mau, suportar os inimigos que se levantam, às vezes até dentro da nossa própria casa. Precisamos olhar e esperar e reconhecer que nós também erramos, nós também falhamos. Olha, muitas vezes nós gostamos demais desse versículo, né, que diz que ele pega os nossos pecados e lança nas profundezas do mar. Mas ele lança após o arrependimento, a confissão, o deixar. Ele não faz isso de quem justifica o seu erro contra o outro, ou acha que o outro erra mais que ele, então é um passe livre para errar. Não. É preciso confissão, arrependimento sincero. E aí, depois disso, louvor ao Senhor. Louvor por quem Ele é.
esse Deus perdoador, misericordioso, compassivo, fiel. É o hino que ele faz quando encerra o seu livro. Então deixe-me convidar você a fazer deste hino, do hino de Miqueias, também o seu hino de adoração ao Senhor. Olhe para o pecado da nação, apresente o caminho de Deus, mas olhe também para a sua vida e veja se você não tem falhado. Mas não fique só com os olhos postos no que você está vendo. Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele virá. E mesmo quando Ele trouxer o seu juízo, ainda assim haverá misericórdia e trará aos arrependidos para a luz. Grande abraço. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.